Imagina acordar no meio da noite, num calor insuportável de fevereiro, apoiar a mão na beirada da cama e perceber, no escuro, que faltam 2 dedos na sua mão. Deus do céu! Pois é, mas a pior parte não é o sangue nos lençóis. O verdadeiro pesadelo é que não tem dor, nenhuma dor, nenhum latejar, nenhuma queimação. O corpo simplesmente não avisou que estava sendo devorado enquanto dormia. É aterrador. É com essa premissa exata que a gente abre a nossa imersão de hoje. Nós vamos entrar muito fundo no universo de Carnaval dos Ratos. Essa é uma obra que narra um colapso biológico na cidade de Itanhaém durante o feriado de 2026. E o nosso objetivo aqui, a nossa missão para quem está escutando a gente hoje, é cruzar 2 visões bem específicas. A da saúde pública, que é a minha área, e a da análise literária, que é a sua. Exatamente. A gente vai dissecar isso juntos. Queremos entender como a corrupção, a negligência e uma ciência totalmente sem freios éticos conseguem transformar uma cidade turística num matadouro silencioso. E o que torna essa obra um marco tão absoluto do horror urbano contemporâneo é que o medo não vem de um monstro alienígena, sabe? Ou de um evento sobrenatural. O autor constrói o terror todinho em cima de uma falência quase mundana das nossas defesas diárias. Uma falência do sistema. Isso. O perigo real não está escondido nas sombras de um castelo gótico. Ele está ali, sob o sol de 40 graus de uma praia lotada no litoral paulista. A narrativa defende uma tese muito sombria, de que o verdadeiro vilão não é o patógeno em si. O vilão é essa anestesia social crônica que a gente vive. Nossa, sim. É a nossa capacidade absurda de normalizar o caos, de ignorar a podridão que corre literalmente por baixo dos nossos pés, nas galerias pluviais. A gente ignora até o momento em que a tampa do bueiro simplesmente não aguenta mais e explode. Certo, vamos desempacotar isso, porque antes da gente chegar na rua e no bueiro explodindo, todo desastre de saúde pública tem um paciente zero. Ou no caso dessa trama, tem uma, digamos assim, uma sala de reunião zero. Com certeza, a burocracia do desastre. Porque um surto desses não cai do céu. Ele começa com decisões burocráticas assinadas num ambiente super estéril, com ar-condicionado no máximo. A trama nos apresenta o Santana, que é um pesquisador conduzindo um projeto de controle de pragas na cidade, e ele usa vetores geneticamente modificados, tipo mosquitos e carrapatos. E isso tem um paralelo real muito forte, né? Muito forte. Na vida real, a gente tem programas fantásticos, bem-sucedidos e seguros, como o uso da bactéria Wolbachia para conter a dengue, por exemplo. Mas o Santana, e é aí que a coisa desanda. Ele pega essa lógica de saúde pública e leva para um extremo totalmente antiético. Ele trata o ecossistema vivo e complexo de uma cidade inteira como se fosse a bancada de azulejo do laboratório dele. Como se ele tivesse o controle absoluto de todas as variáveis. Exato. Na saúde pública, eu costumo comparar intervenções ambientais sem controle rigoroso a jogar uma partida de dominó no escuro. Você empurra a primeira peça achando que tem o controle da direção, mas, cara, não faz ideia do tamanho da reação em cadeia que acabou de iniciar no escuro. A construção desse personagem, o Santana, é brilhante na literatura justamente porque ele não acha que é o vilão da história. Ele personifica aquela arrogância científica que se retroalimenta do poder político local. Ele acha que está salvando o dia. Sim, para ele, Itanhaém não é um organismo vivo, cheio de pessoas, de crianças brincando na rua, de animais de estimação. A cidade para o Santana é uma planilha do Excel. É um gráfico que precisa mostrar resultados positivos para a prefeitura antes da próxima eleição municipal. E tem aquele contraponto perfeito com a outra personagem, né? A Carolina. Nossa, sim, ela é bióloga, ex-professora dele, e ela entende perfeitamente o conceito de entropia. Ela sabe que a biologia na rua, fora do vidro do laboratório, é puro caos. Tem aquela cena maravilhosa no comitê de ética, onde a Carolina tenta frear o projeto com unhas e dentes. Uma cena super tensa. Muito. O Santana tem uma visão incrivelmente fria ali. Ele chega a insinuar que a prudência da Carolina, a ética dela, é só mediocridade, é um atraso para a ciência. Ele basicamente vende uma solução mágica, uma pílula dourada para a prefeitura. E a burocracia compra na hora. Sem ler as letras miúdas.
A prefeitura só quer resolver o problema visual do lixo e dos ratos para o marketing do feriado. Só que aí, desculpa, eu preciso colocar o meu chapéu da saúde pública agora e fazer uma provocação. Manda. Como é que uma prefeitura, mesmo forçando um pouco a suspensão de descrença de um romance, autoriza espalhar um composto experimental tão agressivo na rua? O texto menciona várias vezes uma tal de laminina regenerativa com ação neurotrópica. Um nome bem intimidador. Sim, pausa rápida para quem não é da área da saúde e está ouvindo a gente. Isso soa como um jargão pesadíssimo de ficção científica. Mas como é que isso funciona na prática dentro da ecologia da história? O que um composto neurotrópico faz de fato com a base da cadeia alimentar lá no esgoto? Então o autor é muito inteligente porque ele extrapola uma base biológica que é real. A laminina, no nosso mundo real, é uma proteína crucial para a estrutura dos tecidos, para a regeneração celular. Ela conecta as coisas. Exato. O que o Santana faz na história é criar uma variante sintética e neurotrópica dessa proteína. Ou seja, um composto que atinge e altera diretamente o sistema nervoso central para tentar esterilizar ou controlar o comportamento de pragas urbanas. O erro crasso dele, aquela arrogância que você mencionou do dominó no escuro, é achar que esse composto ia ficar restrito aos insetos-alvo. É uma ingenuidade quase criminosa. Totalmente criminosa. Quando você joga um modificador de sinapses neurológicas no ambiente fechado, úmido, escuro e superpopuloso como a rede de esgoto de uma cidade costeira, a mutação deixa de ser um e se e passa a ser um quando. A questão é só o tempo. Só o tempo. E a literatura de horror urbano adora explorar esse filão. É a ideia de que a natureza não apenas resiste à nossa tentativa patética de controle, mas ela absorve as nossas armas, sofre uma mutação e devolve isso pra gente de uma forma completamente irreconhecível. E a devolução vem rápido e vem pesada. Mas sabe o que me deixa mais intrigado analisando o caso? É a camuflagem disso tudo. É aqui que a coisa fica realmente interessante do ponto de vista epidemiológico. Como a cidade esconde o surto, né? Exatamente. Porque, pensa comigo, se um patógeno começa a alterar o sistema nervoso das pessoas no meio da rua, causando confusão mental grave, muito vômito, uma coceira absurda, tontura, episódios de agressividade bizarra, se isso acontece num dia normal, tipo uma terça-feira de outubro, isso lota o pronto-socorro da cidade em 2 horas e a vigilância sanitária decreta estado de emergência na mesma hora. O alarme soa muito rápido. Não tem como esconder na rotina. Não tem. Mas o autor escolhe estrategicamente o Carnaval de Itanhaém. A prefeitura esconde a sujeira debaixo do tapete para poder faturar milhões com turismo sazonal. E o feriado cria uma barreira epidemiológica absolutamente perfeita. É genial e assustador. Porque no meio de um bloco de rua lotado, com som alto e calor, como é que um paramédico vai diferenciar uma infecção neurotrópica inicial de uma insolação grave, ou de uma ressaca gigantesca, ou de uma overdose de drogas? É o caos perfeito para um vírus se espalhar. É o cenário dos sonhos para qualquer patógeno. E tem um conceito literário maravilhoso no livro que explica muito bem como a sociedade ali chegou a esse ponto de cegueira. É o que o autor chama de pedagogia de acostumar. Pedagogia de acostumar. Forte isso. Muito. A corrupção na narrativa, ela não é mostrada com aquele clichê batido de um político de terno entregando uma mala de dinheiro no estacionamento escuro. Nada disso. A corrupção é retratada como uma ecologia própria, uma forma de organizar fisicamente o espaço urbano. Desenhando o mapa da desigualdade. Exato. A corrupção ali determina onde a cidade vai receber maquiagem, tipo a orla com iluminação de LED nova, o asfalto lisinho para o turista andar. E ela determina onde a cidade vai ser deixada para apodrecer. As ruas da periferia sem saneamento básico, as galerias pluviais entupidas de lixo há meses. Onde as pessoas não importam para o marketing. A sujeira é completamente normalizada. E as pessoas, os moradores locais, são ensinados pela rotina a conviver com o chorume. Elas são educadas a não reclamar mais. Ou seja, se a gente olhar friamente, o sistema de saúde e de infraestrutura não falhou de repente. Ele funcionou perfeitamente dentro do que foi cruelmente desenhado para fazer.
que era blindar a área turística rica e jogar todo o custo invisível e o lixo para as margens da cidade. É a exclusão planejada. Sim. O desastre já estava acontecendo nos bairros sem zeladoria muito antes do primeiro turista espirrar na orla da praia. O que, fatalmente, nos leva de volta para o subsolo. Porque é lá embaixo, nas galerias fétidas e fervendo de calor de Itanhaém, que essa biologia adulterada que o Santana criou encontra o caldo de cultura definitivo. Aquele ecossistema isolado e perfeito para mutação. Pois é. O livro detalha muito a progressão bizarra a partir de eles chamam de fêmea primordial, certo? Como é que o esgoto deixa de ser só um bando caótico de ratos brigando por lixo e se transforma nessa ameaça tão sincronizada e organizada? Olha, o que é fascinante aqui é como a transição é descrita de uma forma nauseante e muito detalhista. O autor nos mostra uma ratazã comum, velha, que sobreviveu a uma ratoeira num quintal, perdeu um pedaço do corpo e se arrastou de volta para o esgoto para morrer. Uma sobrevivente. Isso. E lá embaixo, nesse estado de vulnerabilidade, ela é parasitada por aqueles carrapatos estrela que estão carregando a versão mutante da laminina que o laboratório do Santana soltou. O corpo dessa ratazã sofre um choque neurotrópico massivo. E o terror literário aqui brilha muito porque não nasce um monstro de 3 cabeças cuspindo ácido, sabe? Não é um filme B de terror. Não, de jeito nenhum. O que acontece é muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais letal. O composto altera completamente as secreções e os feromônios da fêmea. O esgoto, que antes era um ambiente de puro caos, de brigas por território, de sobrevivência individual, começa a se alinhar de repente. Uma sincronização química. Exatamente. Cria-se uma espécie de mente de colmeia primitiva baseada unicamente em odores. Os ratos deixam de ser aqueles animais assustadiços que fogem quando a luz acende, a violência deles deixa de ser reativa, aquela coisa de morder quando acuado, e passa a ser metódica. É assustador pensar nisso. Demais. Eles agem quase como um exército cirúrgico, sabe? Seguindo um comando químico invisível no ar que diz para eles irem para cima em bloco. E é aí que entra a subversão fisiológica, que para minha área, é o ponto alto do terror desse livro. O composto mutagênico basicamente desliga os receptores de dor nos hospedeiros e nas vítimas. Esse detalhe muda tudo na história. Muda tudo. Porque, olha, para quem trabalha com saúde, a dor está muito longe de ser um castigo divino. A dor é o nosso alarme de incêndio biológico. É o que avisa que a casa está caindo. É ela que faz você tirar a mão da panela quente antes da sua pele derreter até o osso. É o que faz um animal lutar desesperadamente pela vida ou fugir numa velocidade absurda quando é atacado por um predador. Se você entra na biologia e arranca a dor da equação, o organismo não se defende. Fique inerte. Ele se torna um espectador passivo da própria destruição. O livro ilustra isso de uma forma muito crua, muito visceral, com a cena do Zeus, aquele cachorro Rottweiler imenso. Nossa, essa cena é terrível. Ela é fundamental para estabelecer as novas regras desse ecossistema doentio. O Zeus é um cão de guarda, imenso, forte, treinado a vida toda para defender aquele quintal. Quando os ratos saem dos ralos e atacam, eles não vêm numa onda de fúria barulhenta, como a gente esperaria. Não tem latido, não tem rosnado. Nada. Eles atacam no mais absoluto silêncio, focando direto nos tendões, nas articulações, destruindo a mobilidade do cachorro logo de cara. E o horror absoluto da cena, o que revira o estômago de quem está lendo, é que o cão não consegue reagir de forma natural. Porque o alarme neurológico dele foi simplesmente cortado. Cortado direto na fonte. Ele não uiva de dor, ele não entra naquele modo frenético de sobrevivência. O texto descreve que o Zeus solta apenas uns ruídos de confusão, de desorientação, sabe? Enquanto ele é, literalmente desmontado e devorado vivo no próprio quintal. O medo que o autor provoca não é pelo excesso de sangue, mas por essa violação íntima da nossa biologia mais essencial. Para quem está ouvindo a gente, tenta fechar os olhos e imaginar a agonia dessa situação. O que os ratos fazem ali não é predação normal da natureza. Eles usam o corpo do animal vivo como matéria-prima, comendo de dentro para fora, e o sistema nervoso do cachorro não consegue emitir um único sinal de SOS para o cérebro. É a pior morte imaginável. É a anulação do instinto.
E se a dor é o que nos mantém vivos desde a Idade da Pedra, a narrativa propõe que a ausência dela é o nosso passaporte direto para a extinção. E é essa mesma lógica bizarra que logo em seguida sai dos quintais e atinge as ruas lotadas. O contágio humano? Sim, as pessoas estão ali, no meio da multidão, pulando o carnaval. O patógeno se espalha, elas sofrem mutilações gravíssimas nas pernas, tropeçam, sangram e os amigos em volta dão risada achando que o cara só bebeu demais e caiu. E a própria vítima não sabe o que está acontecendo. A dor porque o patógeno nos tira a nossa principal e talvez única ferramenta primária de defesa. E nota como o autor faz um movimento literário genial logo depois dessa escalada. Ele pega todo esse horror macroscópico da rua, as multidões anestesiadas, a corrupção da prefeitura, o esgoto vazando, e ele espreme tudo isso dentro de uma única casa de aluguel. A redução de escala para aumentar o impacto íntimo. Perfeito, é exatamente isso. A história foca no núcleo do Jurandir, que é um policial militar veterano com anos de treinamento tático em varreduras e identificação de ameaças urbanas, e foca na Carolina, a bióloga que a gente já citou, que entende perfeitamente os sinais sutis de um colapso natural. Eles não são aqueles personagens bobos de filme de terror. De jeito nenhum. Eles são o suprassumo do preparo mental e físico. Não são vítimas ingênuas que vão investigar um barulho estranho no porão escuro de pijama, sabe? Eles tomam todas as precauções possíveis, trancam tudo. Mas mesmo com toda essa vigilância hipertrofiada da parte deles, a tragédia entra pelas frestas. É a falência total da expertise individual frente ao colapso do ecossistema, né? Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que não adianta você trancar a porta da frente com um cadeado de aço se o perigo verdadeiro já está subindo pelo ralo da sua pia. É inevitável. O ataque às filhas do casal, a Rafaela e a Cecília, de madrugada no quarto, é silencioso demais. Não tem barulho de luta, não tem a porta arrombada, não tem um grito cortante pedindo socorro para as crianças. Os ratos alterados são assustadoramente eficientes e limpos. E a reação do Jurandir é de quebrar o coração. Quando o Jurandir acorda de madrugada e vai para o quarto das meninas e percebe o que aconteceu ali, a mente dele, aquela mente treinada de policial, imediatamente tenta encontrar um invasor humano na cena. Ele procura sinais de um arrombamento, alguém pulando a janela. Ele procura o vilão que ele foi treinado a vida toda para combater. Exato, mas a resposta cruel não vem da janela. Vem do próprio corpo dele. É aquela cena que a gente descreveu logo na abertura da nossa imersão de hoje. Ele se apoia na borda da cama, no escuro, sente o sangue, percebe que perdeu os dedos da própria mão e o pior de tudo, não sente absolutamente nada de dor. O composto neurotrópico já dominou o sistema nervoso periférico dele. A perda física desses dedos do Jurandir tem um peso simbólico gigantesco na estrutura da obra. Ele passou a vida inteira sendo literalmente a mão armada do Estado, né? A força que controla as ameaças urbanas ostensivas. Sim, a segurança pública em pessoa. E, de repente, o próprio corpo dele tira o seu controle. Ele foi completamente anestesiado por baixo dos panos pelo mesmo sistema de negligência governamental que ele ajudava a manter funcionando na rua. A partir daquele momento específico no quarto, o livro abandona qualquer ponta de esperança de que um grande herói vai resolver a situação com uma arma na mão ou que um cientista vai achar um antídoto de última hora. Acabou a ilusão ali. O conhecimento acadêmico super especializado da Carolina e a força tática e armada do Jurandir não valem mais de nada. O sistema ruiu. E a resposta das autoridades logo em seguida é o que deixa a situação ainda mais revoltante do ponto de vista de quem analisa a saúde pública e a gestão de crises. É de dar nojo. Quando a Carolina e o Jurandir chegam na delegacia local e depois naquele hospital improvisado e lotado, a gente, como leitor e como cidadão, espera que o Estado finalmente acorde e acione um protocolo rígido de contenção biológica, tipo, vamos fechar a cidade e salvar as pessoas. Aquele isolamento padrão que a gente vê em filmes. Isso, mas o que acontece na verdade, a máquina pública age com uma frieza institucional que beira o absurdo. Eles preferem algemar a Carolina no canto. Sim, tratam ela como um problema de ordem pública, não de saúde. Eles tratam ela como uma histérica inconveniente que está atrapalhando o fluxo maravilhoso do feriado.
desconfiado. Chegam até a tentar incriminá-la pela morte brutal das próprias filhas, só para não ter que admitir publicamente que a prefeitura perdeu totalmente o controle sobre aquele experimento de fachada que eles mesmos aprovaram. É o egoísmo burocrático em sua forma mais pura. O governo local, nessa narrativa, não está operando em nenhum momento para salvar a vida da população. A única coisa que eles estão fazendo é controle de danos de relações públicas. O silêncio forçado, as algemas na Carolina, essa é a taxa, o imposto que a prefeitura cobra para tentar manter a ilusão na TV de que Itanhaém ainda está sob controle e pronta para os turistas. A prisão dela consolida o fato de que a covardia burocrática, o medo de perder a eleição, é tão letal quanto a mutação genética do laboratório. E aí tem aquele diálogo final entre ela e o Santana na sala de detenção que expõe o nível real da sociopatia institucional dessa história. É um diálogo arrepiante. O Santana visita a Carolina na cela e, de novo, fugindo dos clichês, ele não age como um vilão de quadrinhos dando uma risada maléfica e esfregando as mãos. Ele fala como um gestor de riscos que errou o cálculo numa célula da planilha. Um tom super casual. E admite ali, com uma naturalidade assombrosa, que, no fundo, eles precisavam de um evento de disseminação. A equipe do laboratório precisava testar, em tempo real, como os vetores modificados iam reagir à logística imprevisível de uma cidade lotada, entupida de gente no meio do carnaval. Fizeram da cidade um tubo de ensaio. Ele olha através da janela, vê as mortes na rua, vê o colapso do hospital improvisado desmoronando, e ele só enxerga dados empíricos sendo coletados. E essa frieza clínica nos joga direto para o epílogo magistral do livro, que é quando a narrativa sai daquela esfera claustrofóbica e local e toma uma proporção global completamente irreversível. O salto de escala nesse final é vertiginoso para quem está lendo. O livro nos coloca, de repente, diante da tela de um plantão extraordinário de notícias na TV aberta. E é trágico, é doloroso ver as emissoras de notícias ainda tentando usar as notas oficiais amenizadas da prefeitura. Eles ainda tentam controlar a narrativa. Tentam. Os âncoras na TV usam eufemismos patéticos, como um possível surto de virose atípica ou casos isolados de intoxicação alimentar em massa nos bloquinhos. Mas as redes sociais não perdoam. Exato. As imagens de celular que vazam e viralizam não deixam eles mentirem por muito tempo. Os vídeos amadores mostram rodoviárias abarrotadas e aeroportos internacionais tomados por multidões de pessoas completamente apáticas. Elas estão caminhando devagar, feitos zumbis mesmo, sofrendo mutilações severas e infligindo mordidas umas nas outras no meio do saguão, tudo isso sem emitir um único som de dor ou de desespero. É uma cena apocalíptica, mas tão silenciosa. E o que eu acho fascinante analisando o fluxo de contágio de saúde global hoje é que a nossa maior força civilizatória se torna a nossa maior fraqueza de uma hora para outra. Como assim? A infraestrutura de ponta que a gente construiu por décadas. As rodovias estaduais duplicadas, os megaportos operando 24 horas, os voos diretos cruzando oceanos. Tudo isso vira o vetor de transmissão perfeito para o desastre. O patógeno não precisa evoluir para ter pernas rápidas ou asas fortes. Ele simplesmente pega carona na nossa necessidade infinita de mobilidade humana constante. Essa expansão geográfica repentina abre um espaço no livro para uma discussão muito densa e filosófica no finalzinho do romance. Durante esse plantão de notícias na TV, o autor coloca um analista, um especialista sendo entrevistado, que traz um conceito muito real da astrofísica para tentar explicar o colapso biológico na Terra. Ele fala sobre a teoria do grande filtro. Ah, o grande filtro, isso é muito bom. Para quem acompanha a nossa imersão e gosta de ciência, pensa no paradoxo de Fermi. A gente olha para cima, para um universo infinito, cheio de bilhões de estrelas e planetas habitáveis, e a ciência se pergunta: onde está todo mundo? Por que a gente nunca encontrou nenhum traço de vida alienígena inteligente? O silêncio do universo. Isso! A teoria do grande filtro sugere que existe uma barreira evolutiva, um ponto de estrangulamento quase intransponível no desenvolvimento de qualquer espécie. E o analista da TV no livro argumenta o seguinte: civilizações avançadas raramente são varridas do mapa por asteroides gigantes ou por uma falta repentina de recursos naturais. O perigo vem de dentro. Elas são extintas porque alcançam um nível de poder tecnológico imenso, como manipular o DNA de um ecossistema inteiro, mas continuam operando com a maturidade ética e o egoísmo de um primato territorial.
Uau! Deixa eu ver se eu entendi a aplicação desse conceito de astrofísica dentro da mecânica do livro. O analista na TV sugere que, no fim das contas, nós somos o nosso próprio filtro evolutivo. Exatamente isso. Porque, pensando bem, o laboratório do Santana tinha uma tecnologia genética de ponta absurda nas mãos, revolucionária. Mas a motivação real dele e a da prefeitura ao aprovar o projeto era puramente baseada em ganância, em cumprir um prazo político para o feriado e em pura vaidade acadêmica. É por aí. É perfeitamente isso. O filtro, nessa visão da história, não é um evento cósmico aleatório que vem do espaço. O filtro é a nossa incapacidade moral, crônica, de lidar com o que nós mesmos criamos na Terra. O Santana é a personificação encarnada dessa imaturidade perigosa da nossa espécie. Faz muito sentido. Eles criaram o gatilho da própria extinção humana, porque a burocracia, aqueles engravatados nas salas com ar-condicionado, acreditaram genuinamente que poderiam domesticar a força caótica e a entropia da natureza simplesmente assinando contratos de licitação e publicando notinhas de esclarecimento falsas na imprensa. E a natureza definitivamente não lê memorandos oficiais. Nem liga para eles. Isso traz uma perspectiva avassaladora para a gente encerrar nossa análise. O verdadeiro vetor da doença, o paciente zero de Carnaval dos Ratos, não foi o carrapato infectado no subsolo, nem a ratazana manca, nem a versão mutante e sintética da laminina no laboratório. Não foram os agentes biológicos. O vetor primário de transmissão foi a soberba humana. Foi a cegueira voluntária e, eu diria, até muito bem paga das instituições públicas, instituições que, para manter o fluxo econômico do turismo rodando forte por mais alguns dias de festa, preferiram ativamente esconder os sintomas alarmantes debaixo do tapete. A epidemia neurotrópica só encontrou um terreno tão fértil em Itanhaém porque ela infectou um corpo social que já estava preparado e treinado há muito tempo para não sentir a dor alheia. Um sistema anestesiado para não reagir às injustiças e à podridão que aconteciam diariamente nas periferias e nos esgotos da cidade. É por isso, e eu digo isso como analista de literatura, que essa obra transcende com muita força o nicho tradicional do terror ou da ficção científica. O autor usa a roupagem clássica do suspense biológico apenas como um cavalo de Troia muito bem elaborado. Para entrar na nossa cabeça. Exato. O que o livro está entregando de verdade nas entrelinhas é uma autópsia literária muito cruel, minuciosa e impiedosa do nosso atual modelo de sociedade. Na história dele não tem aquela jornada clássica do herói, não tem uma redenção poética no final, não tem uma cura milagrosa descoberta por um cientista brilhante no último segundo do relógio. O que sobram são os fatos. O livro entrega consequências nuas, cruas e irreversíveis. E ele prova de um jeito que dá náuseas no leitor que o pior desastre possível não é aquele evento grandioso que cai do céu de surpresa em um dia ensolarado. O desastre mais letal, o verdadeiro grande filtro, é aquele que a gente cultiva pacientemente no nosso próprio subsolo, institucionalizando a negligência em cada decisão, enquanto a gente simplesmente escolhe olhar para o outro lado porque é mais conveniente para o feriado. É um diagnóstico pesadíssimo, eu concordo totalmente, mas acho que é vital para quem não quer viver de ilusão no mundo real. Nós passamos a imersão de hoje destrinchando como esse horror urbano funciona na prática médica e literária, como o sistema nervoso central foi quimicamente suprimido e como uma cidade turística inteira foi anestesiada até despencar sem freios no abismo da extinção. Foi uma descida tensa. E para amarrar de vez essa nossa análise profunda de hoje, eu quero deixar quem nos ouve agora com uma provocação. Um pensamento, uma pergunta que fica ecoando nos escombros dessa história toda que a gente contou. Adoro quando você joga a responsabilidade para a audiência. Tem que ser, né? A gente discutiu bastante aqui hoje que a dor física, por pior e mais agonizante que ela seja, é o nosso sistema de alarme essencial para garantir que o corpo biológico lute e sobreviva, certo? Sem dor, o cachorro de guarda lá da história é devorado vivo no quintal sem sequer reagir. Então fica a grande pergunta final. Qual é o verdadeiro sistema de alarme do nosso corpo social no mundo real hoje? Excelente ponto. Será que
Assim como os turistas anestesiados de Itanhaém, a ficção, que continuaram pulando e cantando no carnaval enquanto sangravam até a morte no asfalto, nós já estamos sofrendo pequenas e contínuas amputações diárias na nossa vida? Amputações nos nossos direitos básicos, na degradação do nosso clima global, na nossa ética como sociedade. E o pior, será que estamos sofrendo tudo isso e não estamos sentindo absolutamente nada? A anestesia do dia a dia. E o que mais me assusta, o que tira o meu sono, é o seguinte: quando o nosso alarme coletivo finalmente quebrar o silêncio e voltar a soar alto, quando a dor biológica e social bater de verdade na nossa porta, será que já não vai ser tarde demais para tentar reagir? A gente encerra por aqui essa reflexão. Cuidem-se e até nossa próxima imersão.